Nossa história começa na Inglaterra do século XVI. A religião oficial do país era a anglicana, mas havia alguns grupos conhecidos como separatistas e puritanos que, mesmo concordando com as doutrinas anglicanas, não aceitavam o luxo e a falta de zelo religioso dos seus líderes. Em 1606, um jovem pastor de nome John Smith assume a congregação de Glasgow. 2 anos depois, em 1608, um rico advogado de nome Thomas Hales, por causa da perseguição religiosa, leva toda a igreja para a Holanda, onde havia liberdade. Em 1609, o pastor John Smith e Thomas Hales organizam a primeira igreja batista em Amsterdã. Em 1612, John Smith deixa os batistas e se junta aos menonitas. Thomas Hales assume a liderança da igreja e retorna à Inglaterra com parte da igreja, fundando a primeira igreja batista nos arredores de Londres. Em 1631, o jovem pastor Roger Williams embarca para os Estados Unidos para fugir da perseguição religiosa e se estabelece em Boston, onde pastoreia a igreja de Salem. As autoridades de Boston não o viam com bons olhos, pois ele defendia a separação entre a igreja e o Estado. E então, em 1636, em pleno inverno, ele é banido para fora da cidade. E se não fosse a sua amizade com os índios, ele teria morrido no inverno. Em 1639, Roger Williams organiza a primeira igreja batista em solo americano na ilha de Rhodes. Em 1791, o pastor William Carey inicia o movimento de missões no mundo, fundando a Sociedade de Missões no Estrangeiro, e por ela é enviado para pregar na Índia. Em 1960 chega o primeiro missionário batista em solo brasileiro, o missionário Thomas Jefferson Bowen, que permaneceu aqui apenas 9 meses e retornou aos Estados Unidos por questões de saúde. Entre 1859 e 1865, os Estados Unidos vivem a sua guerra civil e vários americanos fogem para o Brasil e se estabelecem no interior de São Paulo, principalmente na cidade de Santa Bárbara do Oeste e Americana. E foi lá, em Santa Bárbara do Oeste, que em 1871 é fundada a primeira igreja batista em solo brasileiro. Em 12 de janeiro de 1881, o casal recém-casado Anna Luther e William Begbie, atendendo ao apelo missionário feito pelo general Hawthorne, embarcam para o Brasil. Em 1882, junto com Zacarias e Kate Taylor e o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, organizam a PIB de Salvador, em 15 de outubro de 1882. 3 anos depois, os Begbies retornam ao Rio de Janeiro para fundar em 24 de agosto de 1884 a primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Em 1885, o agora pastor Antônio de Albuquerque organiza a primeira Igreja Batista em Maceió, Alagoas. Um ano depois, em 1886, é organizada a primeira Igreja Batista no Recife. Mas desde 1884, os batistas brasileiros se reúnem para levantar recursos a fim de sustentar os seus missionários no Brasil. Mas foi em 1907, sob o apelo do pastor William Begbie, que foi organizado a Junta de Missões Estrangeiras. O nosso primeiro campo missionário foi o Chile, para onde mandamos o pastor Begbie. Em 22 de junho de 1960, 5 igrejas se reuniram para formar a Convenção Batista do Planalto Central. Entre elas estava a primeira Igreja Batista do Planalto. Ela ficava na Vila Amauri. Como a vila seria inundada para formar o Lago Paranoá, todas as famílias foram relocadas para uma nova cidade que se chamaria Sobradinho. Assim surgiu a primeira Igreja Batista em Sobradinho. E no dia 23 de abril de 1988, sob a liderança do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, foi organizada a Igreja Batista na Quadra 2, hoje Igreja Batista Geração Eleita.